Ok, pessoal, então conforme combinado, tá? Eu havia falado para vocês que eu ia fazer mais um vídeo complementar, tá certo? Justamente para explicar as questões 3 e 4 da página 25. As questões 3 e 4 da página 25. Tá? Tem a questão 5 também. A questão 5 é uma boa questão, tá? Mas para esse vídeo, para a gente não se estender muito, eu vou explicar somente a 3 e 4, tá bom? Então vamos lá, né? Então a questão 3 ela diz assim: ó, determine um módulo e por módulo eu quero que vocês compreendam, pelo menos a princípio, que se trata-se do valor positivo, tá? De uma determinada grandeza, nesse caso é a força. Então determine o módulo da força de interação entre duas partículas eletrizadas com mais 4 microcoulombs e menos 3 microcoulombs, estando elas no vácuo a uma distância de 6 centímetros uma da outra. Pronto, então vamos atentar aqui, tá? Então nós temos nós temos aqui duas partículas, tá? Imagine aqui que eu tenha uma partícula 1, que eu vou chamar de Q1. Essa partícula ela tem uma carga de mais 4 microcoulombs, tá? É uma partícula positiva. E aqui nós temos uma partícula negativa, tá? Essa partícula eu vou chamá-la de Q2. Ela tem um valor de menos 3 microcoulombs. E ela se encontra a uma distância, tá? Uma distância D igual a 6 centímetros da carga positiva. Bem, então, naturalmente, tá? Como aqui trata-se de duas cargas de sinais contrários, né? Então, o que vai acontecer é que essas cargas elas vão se atrair. Então, vai passar a existir uma força aqui, uma força elétrica de atração que tende a unir essas duas cargas, tá? Tende a unir essas cargas. Então aqui, pessoal, eu quero que vocês compreendam duas coisas, tá? A primeira delas é com relação a essas cargas, tá? Q1 é igual a 4 microcoulombs. Esse micro aqui, em alguma aula passada, eu falei para vocês que ele equivale a 10 elevado a menos 6. Tá? Isso aqui é uma parte de 1 bilhão, de 1 milhão. Tá? Então, isso aqui nós podemos escrever como sendo 4 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. A carga Q2, né? Q2 é igual a menos 3 microcoulombs, onde esse micro aqui ele também vale 10 elevado a menos 6. Então isso aqui vai ficar menos 3 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Tá? Porque quando nós formos substituir esses valores na lei de Coulomb, a gente tem que colocar o valor numérico por completo. Tá? Isso aqui é só um prefixo de potência de 10 que ajuda na hora de representar cargas ou de representar qualquer grandeza que seja muito pequena. Tá? Justamente para a gente estar evitando de escrever esse 10 elevado a menos 6 a toda hora. Tá? Pronto, e outro detalhe é o seguinte, é com relação a essa distância, né, que é 6 centímetros. A lei de Coulomb, tá, ela só aceita distância em metros, porque metros é justamente a unidade de distância no Sistema Internacional de Unidade. Tá? Então, distância no SI, que é o Sistema Internacional de Unidades, a gente utiliza o metros. Então, 6 centímetros equivale, tá, a 0,6 metros. 0,6 metros. Como aqui nós temos duas casas decimais, tá? Duas casas após a vírgula, então nós podemos escrever isso aqui como sendo 6 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Tá? Uma maneira de você escrever isso aqui muito facilmente é a seguinte: toda vez que você encontrar, tá? Toda vez que você encontrar esse C aqui, você vai substituir por esse 10 elevado a menos 2. Tá? Esse C, na verdade, ele vale 10 elevado a menos 2. Tá? Que é esse aqui representa um cent, né? Centímetro.
que é justamente a centésima parte. Ok, então vamos lá. Agora aqui é só a aplicação da lei de Coulomb, né? Então, lei de Coulomb é justamente força, que é igual a constante eletrostática, vezes Q1, vezes Q2, dividida aqui pela distância ao quadrado. É dito no problema que essas cargas elas estão no vácuo, tá? E o valor da constante eletrostática para o vácuo é justamente esse valor aqui. 9 vezes 10 elevado a 9, tá? Newton metro quadrado por Coulomb. Tá? E é justamente pelo fato de aparecer esse metro aqui, tá? Que a distância deve ser representada em metros. Tá? E a carga em Coulomb, né? Porque aqui aparece Coulomb e não microcoulomb. Tá? Então agora vamos a uma substituição direta. Então o K vale 9 vezes 10 elevado a 9, vezes Q1. Q1 vale 4, tá? Vezes 10 elevado a menos 6, vezes o Q3. Aqui nós não vamos se preocupar com o sinal, que a gente está calculando o módulo da força. Tá? Então não se preocupa com o sinal. Então esse aqui Q3, 3 vezes 10 elevado a menos 6. Tudo isso aqui dividido pela distância ao quadrado. Acontece que a distância é 6 vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado. Tá bom? Então isso aqui vai dar quanto? Vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, tá? Pelo menos nessa parte inicial, para a gente ir pegando, digamos assim, o traquejo de fazer essas contas, é separar os números das potências de 10, que são esses coeficientes aqui, o 9, o 4 e o 3. Eu vou separar das potências de 10. Então eu vou escrever isso aqui assim, 9 vezes 4, tá? Vezes 9 vezes 4 vezes 3. Aí aqui, vezes 10 elevado a 9, vezes 10 elevado a menos 6, vezes 10 elevado a menos 6. Embaixo, como é que vai ficar? Embaixo vai ficar assim, Esse 2 aqui, que está elevando ao quadrado, esse termo que está entre parênteses, ele vai atuar tanto sobre o 6, quanto sobre o 10 elevado a menos 2. Então, isso aqui vai ficar assim, vai ficar 6 ao quadrado, 6 ao quadrado é 36, tá? Vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado, tá? Ao quadrado. Deixa eu fazer isso aqui num cantinho, que é para que vocês entendam. Tá? Aqui no denominador nós temos o seguinte, nós temos 6 vezes 10 elevado a menos 2. Aí isso aqui está ao quadrado. Esse quadrado ele vai atuar tanto no 6 quanto no 10 elevado a menos 2. Então vai ficar 6 ao quadrado vezes 10 elevado a menos 2, tá? Ao quadrado. Tá? Então esse 2 aqui ele atuou tanto no 6 quanto no 10 elevado a menos 2. É por isso que ficou dessa maneira. Tá? Então, isso aqui vai ser igual. 6 ao quadrado é 6 vezes 6. 6 vezes 6 dá 36. 36, tá? Vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado. Nesse caso aqui, esse menos 2, ele multiplica o 2. Então, vai ficar como? Vai ficar 10 elevado a menos 2 vezes 2 dá menos 4. Então, fica 36 vezes 10 elevado a menos 4, que é o que nós vamos colocar aqui. 36 vezes 10 elevado a menos 4. Tá bom? Pronto. Então, tá aí. Agora, se você atentar para cá, olha só isso aqui. Se nós pegarmos o 9 e multiplicarmos pelo 4, tá? Isso aqui vai dar igual a 36. Vai dar igual a 36. Como nós temos 36 em cima, tá? Que é 9 vezes 4 é 36. E temos 36 aqui embaixo, então nós vamos simplesmente cancelar. Tá? Nós vamos cancelar esse termo aqui, que dá 36, pelo 36. Cancelamos. De maneira que vai ficar o quê? Vai ficar 3. Tá? Aqui vai ficar somente 3 vezes essa multiplicação de potências de 10. Então, o que é que nós fazemos? Aqui nós temos 3 potências de 10. Nós vamos conservar a base,
a base é 10, que são 3 potências iguais. E vamos somar os expoentes. A gente vai somar. Então, ó, nós temos aqui 9, tá? Mais menos 6, isso aqui vai dar mais 3, tá? Vai dar mais 3. Aí, ó, mais 3 mais menos 6. Aí aqui vai dar menos 3. Tá? Vai dar menos 3. Isso aqui dividido por 10 elevado a menos 4. 10 elevado a menos 4. Pronto, então essa força vai ser igual a... Como é que a gente faz essa conta aqui? Pessoal, existe uma propriedade das potências, tá? Das potências, pode ser de 10, pode ser de potência em qualquer base. Que nós podemos pegar essa potência aqui, ó, que está dividindo, e a gente pode passar ela para cima. Tá? Passar ela para cima. Só que quando ela passa para cima, no caso eu quero passar esse 10 elevado a menos 4 aqui para cima. Quando eu passar ele para cima, eu vou inverter o sinal do expoente. Então, em vez de ficar menos 4, vai ficar mais 4. Então, vai ficar assim, ó, vai ficar 3 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a mais 4. Professor, de onde saiu esse 10 elevado a mais 4? É este aqui, ó, que eu passei ele para cima. Isso aqui é uma propriedade, você pode fazer em qualquer caso. Tá? Desde que só haja termos multiplicativos aqui embaixo. Pronto, então agora nós sabemos, né, o que nós vamos fazer. Vamos pegar o 3 e repetir. E aqui nós temos uma multiplicação de potências com bases iguais. Então vamos conservar a base, que é 10, e vamos somar os expoentes. Neste caso vai ficar o quê? Vai ficar menos 3 mais 14. 14. Menos 3 mais 4, tá certo? Menos 3 mais 4. Isso aqui vai dar mais 1, né? Mais 1. De tal maneira que 10 elevado a 1 é 10, né? Então vai ficar 3 vezes 10, que vai dar 30. 30 newtons. Pronto, 30 newtons. Isso aqui, ó, tá? Isso aqui é o valor da força de atração, tá? Da força de atração entre essas duas cargas. Carga Q1 e a carga Q2, tá? Professor, agora me diga uma coisa, tá? E deixa eu esclarecer isso aqui bem para vocês, tá? Eu vou desenhar esse mesmo desenho aqui embaixo, tá? Que aqui em cima ele tá muito cheio. Então, ó, tá aqui a carga Q1, tá? E tá aqui a carga Q2. A carga Q2. Esse valor de 30 newtons que nós encontramos é o valor de qual força? Da força que Q1 exerce sobre Q2 ou da força que Q2 exerce sobre Q1. Tá? Aí aqui, ó, eu quero lembrar a você que é a mesma força. Tá? É a mesma força. Esse 30 newtons é essa força, tá? Que Q2 puxa Q1. E também é essa força aqui, ó, que Q1 puxa Q2. Tá? Esse 30 newtons é justamente a força de interação. Tá certo que existe duas forças aqui, né? Existem duas forças, tá? Mas essas forças elas são mútuas, tá? Só existe uma porque existe a outra, que é aquela questão, como eu já falei para vocês, da terceira lei de Newton, a lei da ação e reação. Tá certo? Lei da ação e reação. Então tá aí, pessoal. Esse aqui é o problema 3, tá? Eu vou passar uma tarefa para casa, como se fosse uma continuidade dessa questão, né? Eu vou fazer o seguinte: eu vou pedir para que vocês determinem a força, tá? Para que vocês determinem a força quando a distância, tá? Ela valer. Eu quero que vocês determinem a força, tá? Quando a distância valer o dobro de 30, né? O dobro de 30 é 60. Não, de 30 não, o dobro de 6, ó. Que a distância aqui inicial é 6. Então vai ser o dobro de 6. O dobro de 6 é 12. Então, quando a distância for 12 centímetros. Tá bom?
Só que, entenda, se nós dobrarmos a distância, você tem que lembrar que a força ela é reduzida por quanto? Por 4, né? Ela é dividida por 4. Então aqui eu nem precisaria fazer uma conta, tá? Eu só pegaria o 30 e dividiria ele por 4. 30 dividido por 4 daria 7,5. Então essa força aqui, ó, tá? Quando a distância for 12 centímetros, ela vai valer 7,5. 7,5 newtons. Só que eu quero que você calcule, tá certo? Eu quero que você faça as contas dessa maneira que eu fiz aqui. E o item B da tarefa que vai ser para casa é justamente para você calcular qual é a força quando a distância for igual a 3 centímetros. 3 centímetros é o quê? É a metade de 6. Ó. Então, lembre-se, quando a distância ela é reduzida à metade, a força é multiplicada por 4. Tá? Então, se a força aqui é 30, né? Ela vai passar a ser 4 vezes 30, que vai dar 120. Tá? Vai dar 120. Perceba ó, que a gente nem precisou fazer conta aqui. Né? Só utilizando aquele raciocínio que foi discutido na aula de hoje, que nós tivemos hoje pela manhã, a gente consegue determinar esses valores. Só que eu quero que você calcule. Tá? Eu quero que você faça as contas. Até para você já ir se adaptando a essa questão de multiplicação, de divisão, utilizando potências de 10, utilizando essas coisas, tá bom? Então, isso aqui é parte da tarefa para casa, tá? É parte da tarefa para casa. Pronto, então vamos resolver aqui a próxima questão, né? Cadê a próxima questão? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Pessoal, a próxima questão é a questão 4, que está aí na página 25. Tá? Essa questão aqui ela já é um pouquinho mais sofisticada. Tá? Mas eu vou explicar aqui para vocês de maneira para que fique claro. Tá? Vamos lá. Essa questão ela diz assim: duas partículas A e B eletrizadas com cargas de mesmo sinal e respectivamente iguais a QA e QB, tal que QA é igual a 9 vezes QB, são fixadas no vácuo a 1 metro de distância uma da outra. Determine o local no segmento que une as cargas A e B, onde deverá ser colocada uma terceira carga para que ela permaneça em repouso. Tá? Para que ela permaneça em repouso. Pessoal, deixa eu explicar esse raciocínio aqui para vocês, tá? Eu fiz um rascunho aqui dessa questão, tá? Justamente para que a gente possa entender. Então aqui nós temos duas cargas, né? Temos aqui ó, a carga, vou chamar aqui de carga A, tá? Eu vou fazer essa figura grande, tá bom? Eu vou fazer essa figura grande que é para que fique bem claro. Tá aqui. Isso aqui ó, é a carga A, tá? E essa aqui é a carga B. Carga A e carga B. A carga A ela tem um valor QA que é igual a 9 vezes o valor de QB. Ou seja, essa carga aqui ela é 9 vezes mais intensa, tá? Mais forte, digamos assim, do que a carga QB, tá certo? E elas estão separadas por uma distância de 1 metro, tá? De 1 metro. Então, ó, deixa eu colocar aqui uma distância de 1 metro. É a distância que separa essas duas cargas, 1 metro. Perfeito, 1 metro, perfeito. Maravilha. Agora ele diz assim, isso aqui é a situação inicial, né? É a situação até aqui, ó. Ele diz: determine o local no segmento que une as cargas A e B. O segmento que une é como se fosse a reta que une essas duas cargas, tá?
Então, é em um local aqui, ó, nessa reta que liga as duas cargas. Determine o local no segmento que une as cargas A e B, onde deverá ser colocada uma terceira carga C, tá? Para que ela permaneça em repouso. Então, aqui nós temos duas cargas positivas, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma terceira carga e vou colocá-la aqui, ó, nesse segmento que une aqui, que une essas duas cargas, tá certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, essa carga C próximo da carga, tá? Mais próximo da carga que tem menos valor de Q. Justamente por quê? Porque é nessa posição que ela vai ter um equilíbrio, tá certo? Que ela vai ter um equilíbrio. E você já vai entender. Vamos lá. Vamos supor que essa carga aqui ela seja positiva, tá? Ela pode ser negativa. Se ela for negativa, também dá certo. Tanto é que a questão ela não especifica sinal da carga aqui, tá? Tanto faz. Só que aqui nós vamos supor que ela é positiva. Pronto. Então está aqui a carga C. Pronto. Se essa carga C ela é positiva, então ela vai sofrer uma força de repulsão dessa carga A. Essa carga A ela vai empurrar a carga C para a direita, né? Para a direita. Já a carga B, ela vai empurrar a carga C para a esquerda, tá? Porque B também é positivo. Então, vai existir essas duas forças aqui, ó. Uma empurra para a direita e outra empurra para a esquerda. Tá certo? E essas forças, elas vão equilibrar essa carga. De maneira que, entenda uma coisa, se eu aproximo essa carga C, da esfera A, o que acontece? O que acontece é que essa força aqui ela aumenta, tá? Ela aumenta e essa aqui diminui. Tá? Por quê? Porque eu estou me aproximando, se eu me aproximo aqui para a esquerda, eu estou me aproximando da carga A, então a força A aumenta, e eu estou me afastando da carga B, então a força B diminui. Tá? Já se eu me aproximar da carga B, o que vai acontecer? A força B ela aumenta e a força A diminui. Por quê? Porque eu estou me aproximando da carga B, por isso a força B ela aumenta, e estou me afastando da carga A. Só que aqui, perceba, como a carga A ela é 9 vezes mais intensa do que a carga B, então naturalmente essa força aqui, ó, ela vai ser maior, tá? Vai ser maior do que essa força FB, para uma mesma distância. Então é por isso que eu tenho que aproximar a carga C mais da carga B. Tá certo? Por quê? Porque essa carga B aqui ela é menos intensa. Então, para que essa força equilibre com essa outra, ela tem que estar mais próxima da carga B. E aqui nós vamos fazer o seguinte. Ó. Vamos considerar que a distância, tá? A distância aqui, ó, entre a carga A e a carga C é x. Tá? Aqui é uma distância x, que separa essas duas cargas, que separa a carga A da carga B. Que separa a carga A da carga C, é uma distância x. A distância que separa a carga B da carga C, tá? É justamente essa distância aqui, ó. Essa distância aqui. E essa distância, se você observar bem, ela vai ser 1 menos x, tá? Essa distância é 1 menos x. Ou seja, veja que desse ponto aqui, ó, tá? Desse ponto aqui até esse ponto aqui é 1 metro, né? É 1 metro. E daqui, ó, até aqui é x. De maneira que, se nós subtrairmos o x do 1, vai ficar somente essa parte aqui, ó. Então, é por isso que essa distância é 1 sobre x. Professor, e quem é x nessa história toda? X é o valor que nós vamos ter que encontrar. Porque o x ele vai ser a posição que vai nos dar, digamos assim, a condição de equilíbrio. Tá? A condição de equilíbrio dessa questão. Então, ó, vamos lá, vamos resolver. Então, aqui, ó, condição
tá? Condição de equilíbrio. Condição de equilíbrio. Ou seja, para que essa carga ela fique em repouso, é necessário que a força FA seja igual à força FB. E quem é a força FA? É a força que a carga A exerce sobre a carga C. Então ela vai valer K vezes QA vezes, tá? Aqui eu vou chamar de QC, tá? Vezes QC dividido pela distância que separa a carga A da carga C. Essa distância aqui nós vamos considerar como sendo x, né? X ao quadrado. Perfeito. Isso aqui igual a quanto? Igual a força, né, que a carga B exerce sobre a carga C, que vai ser igual a K vezes QB vezes QC dividido pela distância que separa C e B ao quadrado. Então, isso aqui vai ser 1 menos x ao quadrado. 1 menos x ao quadrado. Pronto. Agora, perceba. Como o K ele aparece dos dois lados, então nós podemos cancelar esse K. Tá certo? Cancela K com K. Outro termo que também aparece dos dois lados é o C, ó, o QC. Então, nós podemos cancelar QC com QC. Então, vai ficar somente o quê? Vai ficar somente esses termos que não foram cancelados, né? Só que aqui você tem que olhar para uma coisa. Ó. Esse QA, nós podemos escrevê-lo em função de QB. Porque ó, é dito no problema que QA é igual a 9QB. Então, ó, nós podemos, no lugar de QA, nós podemos colocar 9QB dividido por x ao quadrado, igual a QB dividido por 1 menos x ao quadrado. E agora, se você observar, apareceu ó, QB dos dois lados. Cancela QB dos dois lados. Então, vai ficar o quê? Ó? Vai ficar somente isso aqui, vai ficar 9 sobre x quadrado, 9 sobre x quadrado igual a 1 sobre 1 menos x ao quadrado. Agora, o que é que nós vamos fazer aqui? Perceba só. Nós queremos encontrar o valor de x. Então, a primeira coisa, esse x ele tem que ser isolado. Tá? Então, ó, eu vou colocar esse x ao quadrado para cima. Para eu colocar esse x ao quadrado para cima, eu só preciso inverter essa fração, né? Isso aqui, essa fração, esse número dividido pelo outro. Então, isso aqui vai ficar x ao quadrado dividido por 9. Só que, se eu inverto desse lado, eu tenho que inverter do outro. Tá? Então, vai ficar igual a 1 menos x ao quadrado dividido por 1. Esse 1 eu nem preciso colocar, né? Nem preciso colocar. Pronto, esse 9 que está dividindo, eu vou passar ele multiplicando. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 9 vezes 1 menos x ao quadrado. Agora, pessoal, o que eu posso fazer aqui, ó, tá? Como eu tenho x quadrado desse lado, eu vou extrair a raiz, tá? A raiz daqui, justamente para encontrar o valor de x, né? Porque toda vez que eu extraio, por exemplo, se eu tenho a ao quadrado, então a raiz de a ao quadrado vai ser igual a a. Tá? É como se eu tivesse o seguinte, ó, veja só. 5 ao quadrado. Raiz de 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, né? Então isso aqui ó, vai ser raiz de 25, que é igual a 5, né? Que é igual a 5. Ou seja, é como se a raiz ela cancelasse o quadrado. Tá certo? É como se a raiz ela cancelasse o quadrado. Só que, se eu aplico a raiz desse lado, eu tenho que aplicar desse outro também. Então vai ficar um negócio assim, ó. Tá? De maneira que x ao quadrado, de maneira que raiz de x ao quadrado, isso aqui vai ser igual a x. Igual a raiz de 9, né? Vezes a raiz disso aqui, ó. Raiz de 1 menos x
ao quadrado. Só que essa raiz vai cancelar o quadrado. Então isso aqui vai ficar 1 menos x. Eu vou colocar direto aqui, tá? 1 menos x. E quanto é a raiz de 3? Não, quanto é a raiz de 9? É 3. Então vai ficar x igual a 3, né, que é a raiz de 9, vezes 1 menos x. Esse 3 aqui, ele multiplica os dois termos que estão dentro do parênteses, né? O 1 e o menos x. Então isso aqui vai ficar x igual a 3 vezes 1 dá 3, menos 3 vezes menos x dá menos 3x. Esse menos 3x eu vou passar para o outro lado, então vai ficar x mais 3x igual a 3. X mais 3x, isso aqui vai dar igual a 4x. 4x igual a 3, portanto, isso aqui dá x igual a 3 dividido por 4. 3 dividido por 4, pessoal, é igual a 0,75, nesse caso, metros. Então, essa é a distância, veja só, essa é a distância na qual a carga C ela deve ser colocada, tá? Para poder ela ter esse equilíbrio. Então, ela deve ser colocada a 75, tá? A 0,75 metros. A 0,75 metros da carga QA, né? Ou então a 0,25, né? Então, para 1 metro, falta 0,25. Ou então, a 0,5 metros da carga QB. Tá? Isso para você ter a condição de equilíbrio A condição de equilíbrio é onde você coloca a carga QC e ela fica em repouso. Tá joia, pessoal? Pessoal, então é isso. Então, ó, como tarefa para casa, eu vou colocar abaixo, tá? Um PDFzinho. Então, vocês vão ter que calcular essas duas forças aqui, né? Calcular mesmo no braço, tá? Fazer todas essas contas. E depois eu vou colocar mais uma questão semelhante a essa que eu acabei de explicar, tá? Bem semelhante mesmo. Que eu quero que vocês, ó, que vocês substituam os valores e façam, tá, exatamente a mesma coisa, só com valores diferentes, tá? Assim, um trabalho bem, assim, quase que manual, tá certo? Mas isso vai ajudar vocês a primeiramente compreender essas coisas, tá? Porque ninguém entende tudo de uma vez só. Então é necessário a gente voltar, a gente refazer essa questão, a gente fazer uma questão muito semelhante a essa para poder essas coisas irem fixando nas nossas cabeças. Pessoal, então é isso. Então fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, pessoal.